turma, tudo bem? Eu novamente. Hoje nós vamos fazer um exercício. Eu vou resolver um exercício de polarização de transistor bipolar de junção. O objetivo aqui é mostrar um circuito, né? Um circuito simples, que é esse circuito aqui, que utiliza a polarização do emissor, ou polarização estável do emissor, né? Composta por 3 resistores e uma fonte de alimentação. A gente consegue colocar o nosso transistor em um ponto quiescente, né, para ser utilizado em circuitos amplificadores. Para os colegas aí que estudam, né, a disciplina de eletrônica em cursos básicos de eletrônica, em cursos técnicos e nos cursos de engenharia aí, dentro da área de elétrica, de eletrônica, né, vão se deparar com exercícios como esse. Então a ideia é a gente resolver exercícios desse caráter, tentando mostrar aqui as amarrações e as relações de tensão e corrente de cada elemento de cada malha, malha de entrada e malha de saída. Nesse caso, para começar, né, a gente tem que analisar a malha de saída e a malha de entrada. A malha de saída ela é composta por uma tensão de 20, um resistor de 4 kΩ, uma tensão VCE e um resistor de 3 kΩ, um resistor de emissor. Resistor de coletor em cima, resistor de emissor embaixo. Então essa é a minha malha de saída. E a minha malha de entrada é composta pela mesma fonte de alimentação, um resistor de base, né, limitador de corrente aqui na base, uma junção base-emissor, representada por um diodo, e um resistor de emissor. Lembrando que esse resistor de emissor, ele é o elemento aqui que torna esse tipo de polarização interessante, né, amarrando a relação da malha de saída com a nossa malha de entrada. E o que esse exercício pediu? Ele pediu alguns parâmetros, como corrente de base, corrente de coletor, corrente coletor-emissor, né, os terminais de saída do transistor, tensão do coletor em relação ao terra. Lembrando que quando eu tenho apenas um elemento, eu estou me referenciando ao segundo ponto, ao 0 volts, né, ou ao terra, a referência do meu circuito. Aqui da mesma forma, a tensão do emissor em relação ao terra, tensão da base em relação ao terra e a tensão, né, da junção base-coletor. Lembrando que essa tensão deve ser um valor negativo porque essa junção deve ser polarizada negativamente. Em outras palavras, ela deve ser polarizada reversa, né? A junção base-emissor direta e a junção base-coletor reversa na configuração de fonte de corrente ou região linear, que é a configuração do nosso transistor aí, operando como um amplificador. Então, para começar, a gente começa pela malha de entrada, né? A gente vai encontrar o valor da corrente de base. Para encontrar o valor da corrente de base, a gente joga na equação. A gente já fez essa análise matemática em outro momento, então a gente lembra da equação da corrente de base. Então a gente diz que a corrente de base é igual à tensão VCC, que é a tensão de alimentação, menos a tensão base-emissor, isso tudo dividido pela resistência de base mais a resistência de emissor, beta mais 1, né? Vou colocar aqui ao contrário, beta mais 1 vezes a resistência de emissor. A gente nota que a resistência de emissor ela tem uma influência beta vezes na minha malha de entrada. Daí, escrevendo aqui a nossa equação, nós temos que a tensão de alimentação é 20, menos 0,7 volts, que é a minha tensão base-emissor, dividido pelo meu resistor de base, que é 680 kΩ. 680 mais o beta. No nosso caso aqui, eu esqueci de colocar o beta. O beta do nosso exercício vale 120. Então a gente tem um beta de 120. Essa informação o exercício forneceu. Então a gente coloca 120 mais 1 vezes o nosso resistor de emissor, que é 3 kΩ. Dessa forma, a corrente de base vai ser 19,3, 120 mais 1, 121.
Fazendo aqui na calculadora direto, então a gente vai ter 121 vezes 3, vai dar 363. Então a gente vem aqui e coloca 680K mais 363K. Somando aqui, a gente vai ter então mais 680. Nós teremos 19,3 dividido por 1,043 mega. Lembrando que o mega é 10 à sexta, né? Então, a corrente de base vai ser uma corrente bem baixinha. Por quê? Porque o meu resistor de base é bem alto, dividido por 1,043 expoente a menos 6. Opa, expoente a 6, né? Dividido por 1,043 expoente a 6. Daí a gente vai ter uma corrente de base igual a 18,5 microamperes. Então, dessa forma, a gente encontra a corrente de base. Com a corrente de base, agora fica fácil, né? A gente encontra a corrente de coletor. Se a gente lembrar, a corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o meu beta, né? Existe um ganho de corrente aqui de beta vezes. Então, dessa forma, a corrente coletor vai ser 18,5 micro vezes 120. Fazendo esse cálculo, né, a gente vai fazer vezes 120. Daí a gente vai encontrar uma corrente de coletor igual a 2,22 miliamperes. Esse é o meu valor de corrente coletor. Então, encontrando a corrente de coletor, né, basicamente a gente já encontrou esse elemento e encontramos esse elemento. Agora, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar, com a corrente de coletor, a gente encontra a tensão coletor emissor. Mas para encontrar a tensão coletor emissor, eu preciso encontrar essa tensão e essa tensão. Vejam que nós podemos considerar a corrente E o somatório dessas duas. Ou também podemos considerar a corrente E igual à corrente C. A gente vai ter aqui uma pequena diferença, considerando o beta igual a 120. Então, primeiro passo, a gente pode já jogar direto na equação do VCE. VCE vai ser igual a tensão VCC, que é a tensão da fonte, a tensão toda, menos a corrente de coletor, vezes as duas resistências, a resistência de coletor mais a resistência de emissor. Por que isso? A corrente coletor vezes a resistência de coletor, perdão, é a tensão de coletor. E a corrente de coletor vezes a resistência de emissor é a tensão em cima do resistor de emissor. Vejam que a gente fez uma aproximação, né? Considerando a corrente de coletor praticamente igual à corrente de emissor. Lembrando que o beta aqui é 120 vezes, por isso que a gente praticamente considera essas duas correntes iguais. Então, é como se a gente estivesse pegando essa tensão total, diminuindo por essa queda de tensão e por essa outra queda de tensão aqui. Então, o que sobrar das quedas de tensão dessa malha estará entre os terminais coletor e emissor. Então, dessa forma, a gente já joga direto aqui. Tensão coletor-emissor será 20 menos a corrente, que é 2,2 mili, mais a soma das resistências. Se a gente olhar de cá, 3 mais 4. A gente já faz direto aqui 7 kΩ. Esse mili é 10 a menos 3. E esse quilo é 10 a terceira. Daí a gente pode eliminar ele aqui. Então, a tensão coletor-emissor será igual a 20 menos 2,2 vezes 7. Vamos fazer aqui 2,2 vezes 7. A gente vai ter 15,4.
Então, 15,4. Dessa forma, a tensão coletor-emissor será 4,6, né? Fazendo aqui direto, 4,6 volts. Então, nós teremos 4,6 volts em cima do coletor-emissor. Então, outro elemento que foi pedido aqui, a tensão do coletor. A tensão do coletor, se a gente avaliar, é a tensão desse ponto em relação ao terra. Então, basta a gente encontrar a tensão em cima do meu resistor de coletor. Bom, então a tensão coletor, para a gente encontrá-la, a gente tem que considerar a tensão em cima do resistor RC. Basicamente é o que? A corrente IC vezes o valor da resistência de coletor. VRC será igual a 2,22 vezes o valor da resistência de coletor. O valor da resistência de coletor, 4 kΩ. 4 kΩ. Dessa forma, a gente corta o milho com K, como eu fiz anteriormente. Então, a gente tem 2,22 vezes 4. Então, nós ficamos com 8,88 volts em cima do meu resistor de coletor. Vou colocar aqui em evidência esse resultado. Beleza, encontrei o valor em cima desse resistor. Mas vejam, se eu quero encontrar essa tensão nesse ponto em relação ao terra, né, eu vou basicamente pegar o conceito, utilizar o conceito básico. A tensão nesse ponto menos a tensão nesse ponto é igual à queda de tensão em cima desse elemento. Então eu posso dizer que a tensão VRC é igual à tensão VCC, que é o potencial onde a corrente entra no resistor, menos a tensão de coletor, que é o terminal onde a corrente sai. Como eu quero encontrar esse, eu posso simplesmente passar para o outro lado, né? Então eu posso dizer que a tensão no coletor será igual à tensão VCC menos a tensão VRC. A tensão VCC eu tenho e a tensão VRC eu tenho. Então, a tensão no coletor será 20 menos 8,88. Dessa forma, nós teremos 11,22, né? Confirmando aqui, 20 menos 8,88. 11,12, né? 11,12. Então, 11,12 volts. Encontramos a tensão no coletor. Então, essa tensão aqui. Agora, para encontrar a tensão no emissor em relação ao terra, a tensão no emissor é a tensão desse ponto. Eu não desenhei aqui os pontos de derivação, mas nós poderíamos ter desenhado aqui, ó, a tensão de emissor. Eu não quis desenhar para não poluir muito o desenho, mas é como se a gente tivesse uma derivação. Veja, a tensão no emissor é basicamente a tensão em cima desse resistor, porque a tensão do emissor é a tensão desse ponto em relação ao terra, mas a tensão desse ponto em relação ao terra é a própria tensão em cima do resistor de emissor. Então, posso dizer que a tensão VRE é igual à tensão VE. E essa tensão é o que? É a corrente de coletor, porque a gente igualou as duas. Eu poderia usar a de emissor, somando a de base, mas aqui a gente fez essa aproximação, né? Vezes quem? Vezes a resistência de emissor. Então, a tensão VE vai ser igual à corrente de coletor, que é 2,22 mili, vezes a resistência de 3 kΩ, 3K. O milho eu corto com o K, nós teremos aqui então uma tensão de 6,66. 6,66 volts. Vou colocar aqui a resposta em evidência. Dessa forma, agora ficou faltando quem? Tensão de base e tensão base-coletor. A tensão de base é a tensão desse ponto aqui, ó. É essa tensão, a minha tensão de base.
Vou até puxar aqui, ó, escrever VB. A tensão nesse ponto, vejam, se a gente perceber que a tensão de emissor vale X, que a gente já encontrou, né, que é basicamente 6,66, a tensão na base, se a gente considera essa junção igual a um diodo polarizado diretamente, aqui nós temos o cátodo. A tensão no anodo será 0,7 volts maior do que a tensão no cátodo. Então, dessa forma, a gente pode dizer, vou colocar do lado de cá, que a tensão de base basicamente vai ser igual à tensão de emissor mais 0,7 volts. Isso aqui é uma forma direta, mas a gente poderia dizer que a tensão base emissor ela é igual à tensão de base menos a tensão de emissor. Daria na mesma. Tensão base emissor vale 0,7 volts. E a tensão de base eu quero encontrar. E a tensão de emissor eu tenho, que é 6,66. Eu venho aqui e coloco 6,66. Se eu pegar esse negativo e passar para o lado de lá, eu posso dizer que a tensão de base vai ser igual a 0,7 mais 6,66. 0,7 mais 6,66. Então, a gente pode dizer que a tensão na base é 7,36 volts, fazendo aqui essa última parte direta para a gente economizar espaço aqui no quadro. Nosso espaço já está ficando bem apertado. Achamos a tensão VB, que é a tensão de base. E a última tensão solicitada é a tensão base emissor. Para encontrar a tensão base emissor, basicamente, basta a gente considerar esse mesmo conceito de diferença de potencial em um bipolo, né? Como se o bipolo fosse a junção base-coletor. Então, eu posso dizer, eu vou usar esse cantinho aqui, né, para a gente escrever essa última base-coletor, vai ser igual a tensão de base menos a tensão de coletor. Lembrando, a tensão de base em relação ao terra menos a tensão de coletor em relação ao terra. Então, será a tensão de base menos a tensão de coletor. Então, a tensão da junção VBC vai ser igual a 7,36, que é a minha tensão de base, menos a tensão de coletor. A tensão de coletor é 11,12. Nós encontramos ela anteriormente. Então, eu vou escrever aqui 11,12. Dessa forma, nós teremos um valor negativo. Vejam, 7,36 menos 11,12. A gente vai ter uma tensão de menos 3,76. Menos 3,76. Agora, por que essa tensão tem que ser negativa? Vejam que, como eu comentei, essa junção é a junção que está polarizada reversamente. Ela deve estar polarizada reversamente para o transistor operar na região linear, que é a região intermediária entre a saturação e o corte. Na saturação, ele está com as duas regiões diretas. No corte, ele está com as duas regiões reversas. Já como amplificador, nessa condição de região linear, ele está com a junção base-emissor direta e a junção base-coletor reversa, mostrando que a gente tem um potencial negativo na junção base-coletor. Bom, dessa forma a gente fecha. Não deixe de resolver outros exercícios, né, dessa mesma configuração e de outras configurações. Existem exercícios que solicitam o valor dos resistores, né, já definindo um ponto de operação desejado. Esses exercícios eles têm mais caráter de projeto, né, e são também muito importantes para desenvolver o raciocínio e o entendimento desse tipo de circuito. Valeu, muito obrigado e até a próxima.